UFSM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Bem-vindos todos à nossa programação do Telejornal Santa Maria Agora. 20 mil alunos, no mínimo, diretamente, são impactados numa população como a nossa, em que a educação é um dos grandes pilares de todo o movimento econômico, social deste município. A secretária de Educação, professora doutora Lúcia Madruga, está aqui conosco. Bem-vinda, muito obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada, André, mais uma vez estar aqui com vocês, né? Nossa responsabilidade de informar a sociedade, né, sobre tudo que está acontecendo. Verdade, e o que não é pouco, né? Não, não é pouco. Bom, eu queria que a senhora já começasse conversando conosco, direto ao ponto, sobre o comando da gestora, sobre as normas, sobre a orientação para o funcionamento da escola, né? A gente sempre diz assim, tem pais que são contra e são a favor. Vamos deixar os contras a favor e vamos falar nós aqui do lado da gestora, o que está empreendendo para fazer funcionar a máquina dentro do que está ao seu alcance, das possibilidades, do regramento e do que tem que fazer funcionar. Secretária, por favor. Obrigada, André. Primeiro eu vou fazer um esclarecimento que eu acho que é bem importante para todos, que é o âmbito da educação que está sob a minha responsabilidade, que é a educação do ensino fundamental público, educação infantil e fundamental públicos do município de Santa Maria. Às vezes há uma certa confusão das pessoas pensando que a secretaria, ela coordena o todo. Sim. Na verdade, o todo, ele tem hoje, em função da questão do Covid, todo um regramento que já o governo do estado estabeleceu no ano de 2020, mais precisamente desde o mês de junho de 2020, foi instituído o Centro de Operações Emergenciais Covid municipal, que foi amparado por uma resolução conjunta entre as Secretarias de Saúde e Educação do Estado, para que a gente passasse a pensar, quando houvesse condições, como seria o retorno presencial, né? Então, a rede municipal, ela vem desde o ano de 2020 estudando esses protocolos e preparando as escolas. Eu sempre faço uma referência ao que a gente tem em mãos. Quando, vamos dizer, uma escola de educação infantil privada coloca em funcionamento uma escola, em geral ela tem uma unidade escolar para fazer funcionar. Na rede municipal, nós temos 80 escolas. Nossa, que 20 mil alunos e em torno de 2 mil servidores. Então, não é simples fazer este movimento todo. Então, por isso, já desde o ano passado, nós estamos fazendo toda uma organização, pensando na possibilidade de que em 2021 a gente viva um momento diferente do 2020. Todos nós tínhamos a expectativa de que, ao fechar um ciclo do vírus, sim, a gente já tivesse um outro momento. Então, a nossa expectativa era a preparação para que já no início do ano se pudesse pensar em alguma modalidade de ensino híbrido, trazendo novamente os nossos alunos para a condição presencial, né? A ideia de que estaríamos numa gestão de retomada, era a palavra que nós usávamos. Exatamente, né? A gente tinha essa ideia. Bom, assim fechamos o ano de 2020, assim fizemos o intervalo da rede para férias e todo aquele processo, e assim iniciamos o ano de 2021, com um grande seminário de formação para todos os nossos professores, coordenadores, diretores, onde no mês de fevereiro nós discutimos amplamente toda essa questão. E foi exatamente nesse momento que a crise se estabeleceu de uma forma muito mais intensa com relação ao coronavírus, a essa pandemia, que eu sempre reforço. Não foi nós que buscamos, ela foi colocada para nós, né? Ela sim, se instalou. Então, quando eu vejo as pessoas em atritos, sim, em querer respostas imediatas, querer respostas corretas, quererem cobrando muito. Posições marcadas, como falei no início da entrevista, né? Exatamente, querendo muitas respostas, assim, determinísticas, a gente não tem. E quem tem... certamente não sabe muito do que está falando, né? Sim. Então, a gente tem adotado esta postura. O que aconteceu com a rede municipal? Nós tínhamos, então, uma expectativa
que não se confirmou. Então, nós iniciamos o ano de 2021 novamente no ensino remoto, dentro da mesma modalidade, pelo mesmo regramento, com as mesmas condições do ano de 2020, porém hoje com a condição de que a gente possa avaliar o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, o que pode melhorar, mas não deixamos de iniciar o ano letivo agora em 1º de março, com as escolas abertas, para receber as famílias e para receber os nossos estudantes, acolhê-los no ensino remoto. E isso está acontecendo intensamente, tenho recebido agora de escolas, de professores, aquele movimento deles para buscar os alunos, sim, organizarem as turmas, fazerem todo esse trabalho, que é um trabalho de início de ano, claro, diferente agora de novo, né? Perfeito. Bom, o Simprósimo, que é o Sindicato dos Professores Municipais, já tem uma posição marcada sobre isso também, mas também não tem sido fácil. Os encontros deles também têm sido marcados por uma série de questões muito pontuais. Só estou fazendo a referência para dizer que também tem todo esse segmento. O dos pais também igualmente, né? Estão aí muitos pais perguntando, mas e meu filho em casa? É uma das preocupações. A outra é com o aprendizado. E uma terceira também é, só para dizer minimamente esse interesse, mas é essa de o acesso pela tecnologia. Isso. Do ponto de vista da orientação, esse aproveitamento, como é que vai ser medido? Como é que vai ser avaliada essa tendência de que vai continuar, né? Pelo menos nesse semestre ainda, secretária? Este ano de 2021 vai ser um ano, como eu tenho usado a expressão assim, ele vai ser novo de novo, porque 20 foi uma coisa, 21 vai ser outra. E muitas pessoas têm questionado, inclusive nossos professores, no nosso movimento de formação, levantaram a questão da avaliação, porque qual foi a decisão do ano de 2020? Foi a progressão dos estudantes sem aquele processo avaliativo de aprendizagem, né? Então foi feita a progressão. Isso é uma prerrogativa que já era prevista, inclusive nas legislações, e se utilizou. Em 2021 teremos que reavaliar isso também. Então, o que vai acontecer agora no ano de 2021? A gente vai certamente reavaliar o remoto, que se fez em 2020, os regramentos do remoto para fazer essa readequação ao momento que se vive hoje, né, que são outras exigências, e certamente, enquanto rede municipal, isso todos nós somos cientes disso, nós teremos que superar a barreira do ensino digital, porque a nossa rede não fez o remoto apoiado por tecnologias o ano passado na sua totalidade. Ela fez diversas experiências, trouxe várias plataformas, inclusive específicas, como para o ensino da matemática, para a alfabetização. E este ano é um ano de superar isso também. Por quê? Porque a gente sabe que o remoto, ele não vai sair da nossa vida. Sim. A gente sabe e tem clareza, isso sim, a gente já sabe, que o presencial que a gente vai fazer não vai ser o presencial que era. Ele vai ser um presencial escalonado, gradual, facultativo aos pais. Então, o remoto vai fazer parte da vida, né? A gente vai ter que encontrar os mecanismos para superar todo esse processo que envolve a nossa rede, porque ela é uma rede que tem estudantes em diferentes condições econômicas e sociais, e a gente sabe que isso tem que ser vencido, né? Então, esse é um dos desafios também impostos para a gente nesse momento. A parte de todo esse processo que está sendo estudado diuturnamente, que vocês vêm trabalhando, né? Na parte prática lá, quando tiver que se preparar para voltar, que já estava quase voltando na parte do presencial, o que se prepara para a escola, para a estrutura escolar? A gente sabe que a nossa estrutura escolar do município, ela melhorou bastante na sua gestão em relação até à própria estrutura estadual. O que eu digo melhorou? A infraestrutura, essa de pintura, de acesso a banheiro, de circulação coletiva, né? Isso tudo tem novos hábitos, novos conceitos agora que vão... Qual a possibilidade de ter, fazendo toda essa volta, perguntar, são 80 escolas, eu sei, uma mini sanitização, aquela que a criança pode a mochila recebe uma vaporização ali, alguma coisa assim? O que a gente está fazendo, né? É bem importante a tua pergunta, porque a comunidade, a sociedade precisa saber disso. Quando em 2020 o governo do estado instituiu o Centro de Operações Emergenciais do Covid,
Este centro ele tem a finalidade de fazer com que todas as escolas, todas, pública, privada, educação infantil, cursos livres, todo tipo de atividade escolar, para iniciar as suas atividades, precisa fazer o plano de contingência emergencial. Este plano de contingência tem um regramento que o Estado estabeleceu de quais são as condições sanitárias que precisam ser cuidadas. Sim. Tá? Então, ali está tudo, distanciamento de sala de aula, a parte de sanitização, a parte de limpeza, o tratamento com os alimentos, a questão dos intervalos. Ali tem todo esse regramento. É para fazer funcionar. Para fazer funcionar. O que ele é? Ele é um plano teórico. Né? Até o momento, para algumas situações, ele está sendo teórico. Para outras, como os cursinhos pré-vestibulares, ele já vem sendo aplicado desde junho do ano passado. Sim, sim. Né? E já vem funcionando. Então, o que nós estamos fazendo? Desculpa interromper para acrescentar aquilo que a senhora disse, eles têm mais facilidade de se adequar rapidamente, né? Sim, é um movimento mais rápido de cada um, né? O que a gente está fazendo enquanto rede municipal? Nós começamos o ano passado a formação dos professores e servidores que participariam do COI local, porque cada escola vai ter a sua equipe para cuidar disso, né? Sim. Nós fizemos a formação e esse grupo em cada escola elaborou o plano de contingência. Esse plano de contingência foi encaminhado ao plano municipal, ao COI municipal, e o COI municipal já fez a aprovação de quase que 80% desses planos na rede, só especificamente para a rede pública municipal. Então nós temos hoje algumas escolas que estão finalizando este processo. Bom, o que este plano implica? Implica que a escola escreveu lá que ela vai fazer isso, aquilo. Ou seja, eu vou distanciar minhas salas, eu vou escolher quais as salas lá na escola que vai ser possível fazer alguma atividade, vou organizar essas salas com distanciamento entre as classes e a partir daí eu vou visualizar o que eu posso fazer em termos pedagógicos. Sim. Quantos alunos eu vou poder atender por turno, por turma e de que forma eu vou fazer esse atendimento aos estudantes. Então, esta preparação ela já vem sendo trabalhada desde lá. O que vai acontecer agora? Agora cada escola vai apresentar para a Secretaria de Educação o seu plano de ação pedagógico orientado a partir destas condições. Então, assim, é bem claro para a sociedade, tem que ficar muito claro, que não vai acontecer aquele retorno de todos os estudantes ao mesmo tempo. Isso é importante. Para dentro da escola. Em termos de expectativa, isso é muito importante. É muito importante. Até porque, André, assim, ó, o retorno presencial, ele é facultativo ao pai. E no nosso caso da rede municipal, ele vai acontecer de acordo com a autonomia da escola. Então, a escola é que vai dizer para a secretaria como é que ela vai estar organizada e o que ela precisa mais. Então, e tem problema com banheiros, vamos usar um exemplo que exagerado, mas pode acontecer. E já está acontecendo. Pertinente, pontual, vamos ver. Vamos colocar um outro tipo de banheiro lá, se for necessário. Sim. Então, essas condições todas a gente vai ter que prover para esse retorno gradual, facultativo e escalonado. Está funcionando esse processo democrático de escuta, de gestão? Sim, na nossa rede sim. Eu posso falar pela nossa rede, né? Sim, claro. O que a gente fez? Olha só, te dar um exemplo. A gente fez a formação centrada no ensino presencial, no híbrido. Tá? Por quê? Porque a gente tinha expectativa que 1º de março estaria tudo tranquilo para a gente fazer as primeiras experiências e começar a retornar. Ocorre que isso não aconteceu. As condições sanitárias pioraram e nós tivemos uma formação com todas as nossas escolas e os nossos professores e neste momento da formação, professores e servidores começaram a apontar questões relativas a isso. Olha, a gente precisa de ter mais cuidado aqui, mais cuidado lá e tal. Então, o que a rede fez? Recolheu aquele calendário inicial e propõe uma nova forma de trabalho. Então, agora, o que a gente está fazendo? O mês de março
é para um início remoto. Em bandeira preta, isso é bem importante, em hipótese alguma vai haver alguma aula presencial em bandeira preta. Nós não vamos aderir enquanto rede a essa possibilidade de retorno, tanto da educação infantil quanto da primeiro e segundo em bandeira preta. Quando a bandeira vermelha se reestabelecer, a gente vai começar então a fazer o acompanhamento das escolas. Como que vai ser? A escola entra em contato com a secretaria e diz, olha, eu estou preparado. Sim. Então a secretaria vai na escola, junto com a vigilância sanitária, e a gente já está articulando isso, para fazer o quê? Observar aquela escola e ver, está ok, então pode começar. E a escola vai apresentar então esse plano de ação pedagógica para ter esse funcionamento. Então não vai ser algo assim, abril, nós estamos pensando que o mês de abril talvez possa ser um mês para se fazer liberar as escolas para isso. Sim. Se as condições melhorarem em março, quem quiser experienciar... Abril, né? Nada é rápido. Nada é rápido. Eu queria duas questões para colocar, infelizmente, para o encerramento. Dado ao eu tempo. falo demais, né, André? É muita informação. E é o que eu ia dizer, não fala demais em absoluto, nem pense isso, pelo contrário, estou me sentindo bastante satisfeito com as suas explanações. Quer ver? Vou colocar mais duas questões sensíveis, olha só. Tem conversado com demais, porque uma coisa é a rede estadual, que, como o nome está dizendo, é capitaneado por Porto Alegre. Municipal, todos os municípios são independentes. Vocês têm conversado com os escolas? E outra coisa, a vacina para professor, se eu não me engano, não está entre as prioridades, né? Não, e veja que esse é outro ponto. Veja que na nossa conversa aqui, tudo está permeado por uma centralidade que o professor lida com centenas de milhares de pessoas. Exatamente. Então, primeira questão, conversações com outros municípios. Agora, nesta formação que se teve, nós tivemos uma experiência de troca de experiências com os municípios que já fizeram alguma atividade presencial no ano passado. Sim. Tá? Então, foi feita uma reunião virtual em que essas pessoas colocaram experiências. Foi muito interessante porque os nossos colegas, diretores, trouxeram um feedback depois para a secretaria de que foi importante para eles entenderem bastante da dinâmica no dia a dia. Né? Então foi bem importante. Então a gente está observando. A gente tem também o grupo da Preduc, né, que é da nossa Promotoria da Educação, que certo. Sistematicamente troca sempre experiências. Muito ativo, né? Muito historicamente ativo, aqui em Santa historicamente, Maria. E nos dá um respaldo muito grande. A M-Centro também. Então a gente tem esse diálogo com outros municípios. E com relação à questão da vacina, eu sempre digo para o grupo, e isso surgiu muito agora nos nossos processos de formação, eu acho que é legítimo, é totalmente legítimo que o professor faça essa reivindicação, Sim. que os profissionais da educação, quando a gente fala o professor, é porque pensa logo na sala de aula, né? Sim. Mas para que aquela sala de aula aconteça, nós temos todo um conjunto de profissionais. A chamada comunidade escolar. Isso, e é muito importante esse processo da vacina. O que eu tenho dito é que este é um processo que é no paralelo ao que a gente está estudando. Por quê? Porque estudar os protocolos e estudar a forma como a escola vai se organizar para um eventual presencial é algo que não vai nos abandonar, mesmo depois da vacina. Mesmo vacinados, nós não poderemos abandonar as máscaras, nós não poderemos abandonar os cuidados, nós não poderemos abandonar o distanciamento dos alunos em sala. Então, isso é o que a gente está vislumbrando assim como cenário de 2021. Né? Estando vacinados os professores ou não. E essa possibilidade, então, desse retorno, ela vai sendo avaliada semanalmente. Tá? E também uma coisa que a rede está colocando é a autonomia. E essa faculdade que a autonomia dá, as escolas que quiserem fazer as experiências, quando as condições sanitárias estiverem a favor, a gente não vai impedir. Né? E vamos, então, ver projetos pilotos e esse início aí de forma muito gradual, eu tenho usado assim, gradual, escalonado e facultativo. Gradual, escalonado e facultativo. Gradual é a dimensão de tempo. Escalonado de organização. Isso. Facultativo de prioridade quem vai decidir. Isso. E autonomia para a escola, né, fazer. Não vamos impor. Sim. Assim, a partir de amanhã todos... Não, a partir de amanhã é uma data a partir da qual todos devem pensar como vão fazer para se organizar. Porém,
o começo de cada um vai ser deliberado pela autonomia. E uma pergunta que não tem resposta, mas não custa tentar, porque é o enigma de tudo isso, né? Uma vez retornando, quando é que a gente vai conseguir avaliar o tamanho do prejuízo de tudo isso? Esse é um dos temas que a gente conversou muito agora, os professores levantaram muito os nossos encontros, é justamente isso, né? A avaliação do que ficou para trás. É por isso que já existe assim, um consenso, com toda a preocupação da vacina, com toda a preocupação da segurança, existe um sentimento entre os professores de que nós temos que voltar o quanto antes para poder dimensionar isso tudo e minimizar isso, né? Perfeito. Secretária, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente vai continuar conversando, né? Sua agenda está repleta aí naturalmente e a gente quer se colocar à disposição de toda a comunidade escolar também. Eu que agradeço. Precisar de que professor, diretor, grupo, venha aqui até a TV, que a gente vai até lá, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada, André. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Acompanhe a nossa programação pelo canal 19 nas redes sociais. Curta, compartilhe a nossa produção de conteúdo que é para você e para a nossa sociedade. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.